Bom, o nosso assunto de hoje é adoção. E quando eu falo de adoção, eu encho a boca para falar porque eu conheci algumas pessoas, né, algumas histórias que são lindas, ver um lar cheio de amor, uma criança que estava precisando desse carinho todo e ser acolhida, né? Claro que infelizmente existe o outro lado também de famílias que abandonam, que desistem da adoção. Como em todos os lugares, existem as boas histórias e as histórias ruins também. Mas hoje a gente vai falar de tudo, das boas, das ruins, do procedimento, como chegar lá. E a nossa entrevistada de hoje é a advogada Kátia Vita. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. As portas estão sempre abertas para você, viu? Ai, muito obrigada. Gente, essa pessoa é um amorzinho. E acredito que o papo vai render hoje, porque lá no camarim já rendeu bastante, né? Muito, muito. Já dei entrevista lá no camarim. Exatamente. Agora, Kátia, fala pra gente qual a importância da adoção. Olha, inicialmente, a importância da adoção é para retirar esses jovens, essas crianças que estão em orfanato, numa situação sem acolhimento, sem uma família, sem uma participação, é dar oportunidade para viver em família. Essa, para mim, é a mais importante. Por outro lado, para quem adota, vai ter uma pessoa chegando na sua casa, você vai ter a oportunidade de conhecer essa criança, em evoluir, em participar. É um presente de Deus. Que coisa linda. E assim, acho que é legal a gente também falar um pouquinho da diferença entre apadrinhamento e adoção, né? Se de repente eu vou num orfanato, gosto de uma criança e quero ajudar aquela criança, é diferente, né? Sim, é diferente. O apadrinhamento, você não vai ficar com responsabilidades jurídicas, sucessórias. O que é o apadrinhamento? Você vai pegar no final de semana, você vai poder levar ele para uma festa, você vai poder estudar com essa pessoa no final de semana e devolver. Esse é o apadrinhamento. E a adoção, não. A adoção, você cria você cria vínculo, além de afetivo, jurídico, que são sucessórios, responsabilidade, guarda, é totalmente diferente. Para aquela criança ser tua mesmo como vai ser seu filho, né? No nosso Código Civil, a criança adotada é como se fosse filho biológico. Após o trânsito julgado da sentença de adoção, se você não quiser mais o seu filho adotado, que vamos tirar esse já termo nesse momento, você vai responder por abandono de incapaz, vai ter que pagar pensão alimentícia, os direitos de herança vão ser preservados, isso tudo. Vai ser o filho, quer dizer... É o filho. É o filho, pronto, acabou, Não pode ter distinção entre o biológico e o adotado. Vai ser filho como qualquer outro. Quem está apto para adotar, você já começou, quem é maior de 18 anos? Sim, maior de 18 anos, desde que a criança tenha a diferença de idade de 16 anos entre o adotando e o adotante. Exemplo, um jovem de 18 anos, ele vai ter que adotar uma criança a partir de 2 anos de idade, porque tem que ter essa diferença de idade, de 16 anos, está na lei. Está na lei, entendi. O Estado Civil independente, tá? Não precisa ser casado, ter união estável, pode ser solteiras também pode, e solteiros também pode adotar. Assim como eu até comentei com você, né, de duas pessoas que eu conheci, né, um amigo meu e uma que eu vi pela televisão, que solteira, a mulher conseguiu adotar, né, ela solteira, tal, conseguiu o bebezinho dela. E o meu amigo que acabou se separando agora, tem um filho de 4 anos, mas ele tem um desejo de adotar uma criança. Ele falou assim, não estou mais casado, mas eu ainda tenho o desejo de adotar, então ele pode. Pode adotar. Pode adotar. Outra coisa importante também para falar, que a pessoa não precisa ser rica, tem condições financeiras muito expressivas, nada disso. Claro que é uma pessoa desempregada que não sustenta nem a si, não pode pegar outra criança. Isso é um critério que eles também analisam para ver, mas não é nada de ricos. Isso não vai ser impedimento de adotar a criança. E quais os primeiros procedimentos? É fácil? Tenho o desejo de adotar, o que eu faço? Primeira coisa. Nada é fácil, Gabi. Por que não é fácil? Até para proteger a criança também. Que eu vou te explicar depois o que acontece com essa criança
mais uma rejeição na vida. Então, para isso, o judiciário ele é bem criterioso. Primeiro de tudo, você tem que juntar a documentação. Identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, a declaração de sanidade mental e mais as certidões cíveis e criminais. Se você estiver respondendo alguma, ou civilmente ou criminalmente, você vai ser analisado e provavelmente não vai passar para a habilitação. Até se a pessoa tem um BO na vida dela também? Tipo assim, não. bater um carro, tem um BO, essas coisas? Não, isso aí não. Isso aí também é critério do juiz, tá? Partindo disso, reunir a documentação. Certo. Eu vou procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado para atravessar uma petição para a Vara de Fazenda da Infância e Juventude para requerer essa habilitação. E o que vai acontecer? A gente vai colocar lá, vai fazer o pedido para o juiz e o juiz vai mandar na casa deles uma equipe interdisciplinar para quê? Para analisar as condições do ambiente familiar, se aquela casa está deixando risco para a criança que vai frequentar. Então, o principal, a motivação, porque essas pessoas estão querendo adotar. Porque muitas vezes, o que acontece, Gabi? As pessoas procuram a justiça para adotar porque perdeu um filho, porque quer substituir um luto, que o casamento está ruim, aí acha que essa criança vai prender o marido ou a esposa, que não vai ser o que vai acontecer, vai só piorar. Então, a motivação também é de suma relevância. Se os psicólogos identificar que a motivação não vai ser boa para a criança, ela vai ser excluída do processo. E a depender dessa exclusão, pode ser que o juiz dá mais uma oportunidade para elas. Agora, se for falta de idoneidade moral, isso aí você já está excluído definitivamente. Entendeu? Tá certo. Isso é para habilitação. Para habilitação. Está começando, Depois que a pessoa está no primeiro mês da gestação. É o primeiro. Quase isso, né, Kátia? Não, porque o pessoal fala assim, vai rápido. Não é, gente. Isso aí, você não está adotando um cachorro, não, você está adotando e você tem que saber. Ser humano, né? Vai ser o teu filho. Isso aí, ó. Aí você passou por esse crivo ali, vai começar as entrevistas. Aí vai informar o que o pai e a mãe têm que fazer. Porque muitas vezes as pessoas pensam, eu vou adotar, mas eu não quero que a minha casa seja dividida com meu filho biológico. Tem pessoas que são assim. Gente! Então, tem que deixar claro que a adoção é como se fosse filho biológico. Então, vai repercutir tanto nas responsabilidades cíveis, nas responsabilidades materiais e também na sucessão. Se separar, vai ter que pagar pensão alimentícia. Isso tudo tem que deixar claro. Para quê? Para depois não falar, não sabia, por isso que eu adotei. E querer entregar. Porque depois do trânsito do julgado, não pode entregar mais a criança. Acabou, ela é tua. Ela é sua. Se você não quiser, tudo bem. Você vai responder por abandono de incapaz, mas vai ter que pagar a pensão como se filho fosse. E não tem justificativa, não tem nada, vai ter que cumprir todas as regras. Certo. Então, vamos lá, fez o primeiro passo, foi todo mundo lá na sua casa, fez aquela vistoria. Isso, já estamos no segundo. Isso. Primeiro é a documentação. A documentação. Aí o segundo passo, vistoria, entrevista e tudo mais. Aí depois? O juiz habilitou, Gabi. Certo. E aí? Vamos lá. Faz o quê, Vamos traçar o perfil dessa criança ou desse adolescente. Aí as pessoas começam assim, nossa, já estou 4, 5 anos, a minha amiga conseguiu com um mês. O que acontece? O perfil é de suma relevância. Geralmente os pais querem criança de 0 a 2 anos. É verdade. Menina, o pessoal quer menina. É mesmo? A raça hoje, ela não está sendo muito relevante, não. Se é cor negra, se é branco, isso hoje já não é mais aquele pedido. Antigamente era muito. Muito, Bebê é muito Johnson, preconceito. né?
Antigamente as pessoas só queriam o bebê Johnson, né? Que é aquele lourinho de olho azul e para tirar fotos para revista. Não vai ter isso. Vai até ter, mas... Principalmente no Brasil, né? Que é tão misturado. Isso. E o que acontece? Aí eu tracei o perfil dessa criança. Quando eu traço o perfil, e começa o cruzamento, se tem um perfil nos orfanatos, nas instituições, para tentar. Achamos o perfil. Vai a criança, começa a ter aquele convívio para saber se é aquilo que ela queria. Ela já maiorzinha? Sim, vai começar, vai ter uma adaptação, né? Vai ter uma adaptação entre o futuro, os pais e a criança, para ver se a criança gosta, para ver também se ele se adapta a isso. E nesse momento que a instituição chama os pais, ele vai contar toda a história dessa criança, conta tudo. Se já foi abusado violentamente, se ele já foi pego com pequenos furtos, se ele já foi menor infrator, se ele tem doença. Aí cabe aos pais, eu quero ou não quero. Porque eles não vão ser enganados de nada, eles não podem ser enganados de nada. Não pode ser, né? Porque, por exemplo, eu peguei uma criança e essa criança tem um probleminha que vai depender pro resto da vida dos pais. Então, assim, é feito o relatório completo. Então, depois que fez todo o trâmite, a criança foi para casa para ver como que é, para a criança se adaptar, para os pais se adaptarem, e aí descobre todo o histórico da criança, para os pais decidirem, né, Kátia? Isso. Se quer ou não quer. Se quer. Aí começa a ter uma guarda provisória, você vai ficar naquele período de adaptação. De ambas as partes, tanto da parte dos pais quanto da criança. Isso acontece também com o bebezinho ou só para criança maior? Sim, com tudo. Todas as partes. Porque às vezes a pessoa pega a criança e fala, poxa, não é aquilo que eu queria para a vida. Não Principalmente é aquilo. Pais de primeira viagem que, né, querendo ou não, a criança chora de noite, de madrugada, tem fralda suja toda hora, tem que trocar. As pessoas são muito assim pragmáticas, né? Elas querem porque querem um filho. Aí depois que você tem aquela realidade, porque uma coisa é como o mundo deveria ser, outro como ele é, de verdade. Não vai ver aquela criança que não vai te responder. A primeira coisa, não, que as pessoas pensam que vão vir um santinho, né? Agradecido porque você libertou. Ilusão. Não vai conseguir isso, né? Doce ilusão. Porque os nossos não são assim. Exatamente. Não, os nossos respondem. Não, tenho dois, não são assim. Então tem um. Os nossos não são assim. Mas eles querem essa pessoa como elas, assim, visualizam esse anjinho, né? E que são, né? Mas são crianças. A primeira coisa o primeiro embate já começa, você não é nada minha, você não é meu pai, você não é minha mãe, eu vou fazer. Mas nesse momento, o que a criança quer ouvir é exatamente isso. Sou sim. Sou sua mãe, agora você é meu, você está sob a minha responsabilidade. E é isso. Verdade. Porque ali não tem nada de gratidão. Aquilo ali não é carinho, aquilo ali não é doação. Você está fazendo uma doação para alguém. Não, você não é uma babá. Não, você não é babá, você não está brincando de boneca, você está querendo a criança. Verdade. Entendeu? Para pegar e na alegria e na tristeza. Isso educar, mudar a sua rotina, vai ter que mudar a rotina. Mãe que está pensando que não vai rodar no tino, vai nessa. Levar para o balé, gente. É isso aí, vai para o balé, vai ter bullying na escola, vão falar que criança é aquela. Quando chegar nas festinhas, vão abrir o olho, você adotou. É assim. Então, está preparada para isso tudo? É ótimo, vocês vão ter uma recompensa maravilhosa. Aí depois, passando dessa fase, e tem visitas semanais do Tribunal de Justiça, sim, da assistente social, e vão mandando relatório para o juiz e para o Ministério Público, para saber, tem adaptação? Está ok? Aí depois de alguns meses, aí é que entra. Demora muito porque são vários e vários casos. E nós não temos funcionários para atender toda essa demanda. A lei fala em 90, 120 dias, 160 dias, que agora nós temos uma lei que está para assinatura do Temer, que o Temer vai sancionar, que vai acelerar esse processo. Então, como que é essa lei?
vai diminuir os prazos. Por exemplo, o pessoal fala assim, poxa, por que bebê a gente não consegue pegar bebê? Por quê? Na atual lei, nós temos que dar todas as oportunidades da mãe biológica ficar com essa criança. Ou o pessoal da família dessa mãe. Então, o que acontece? 30 dias para a mãe procurar, a mãe não procura. Ah, vamos dar mais 90 dias para alguém procurar. Não procura, só que fica... E o que vai acontecer? Vai passando o tempo, aquela criança vai crescendo, daqui a pouco essa criança tem 3, 4, 5 anos. Agora não. Já saiu da faixa etária que os pais procuram. Na nova lei são 30 dias. Ninguém procurou, vai ser habilitada para adoção. As crianças especiais também para adoção, vai ter o processo mais célere. Passando de todos os processos, o juiz sentenciou a adoção. Aí você já vai poder mudar o nome, o nome da família, o prenome vai ter que ser por autorização. E você já pega todas as responsabilidades de um pai e de uma mãe. Isso no trâmite legal, onde você não conhece a criança antes. Agora, antes de finalizar, que o nosso programa já está quase acabando, Kátia, eu queria só falar de um caso que é bastante comum no nosso país, que é, por exemplo, eu tenho um filho, mas não tenho condições de criar, você é minha amiga, você me conhece há muitos anos, e aí eu dou meu filho para você. Né? Então, assim, ele vai ser teu, você vai criar, tal, não sei o quê. E, às vezes, eu posso ir lá, dar um beijinho nele, tal, ou desapareço mesmo, e vejo ele de vez em quando. Isso é muito comum acontecer no país. Mas é legal ou não é legal? Não é legal. O que acontece? Para a criança ser habilitada para ser adotada, ela precisa... destruir o poder familiar daquela mãe, daquela família. Por exemplo, uma vez adotada, não tem mais vínculo nenhum. Você não consegue mais, é irrevogável. No caso dessas pessoas que deixam o filho com a outra pessoa e tudo, ela só tem uma guarda irregular. Ela não pode adotar sem passar pelo crivo judiciário. Ela não pode tomar decisões com essa criança, ela não pode sair do país, então ela está totalmente irregular. O que eu sugiro? Essas pessoas que estão nessa situação de irregularidade, procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública, saber quais são os trâmites nesse caso, que já é um caso específico. Outra coisa que eu preciso falar, é de graça, não paga-se nada. Olha aí, que bem. Porque as pessoas podem pensar, eu vou adotar, será que eu vou gastar muito para fazer a adoção? É de graça, independente da sua renda. Tá certo. E se a pessoa também já é mais velha, aconteceu mais ou menos nesse caso, e o pai adotivo ou mãe adotiva morreu, a criança ou adolescente pode reivindicar também, né, como filho adotivo? Pode. Ela já tem aquela posse de muito tempo, aí até chama-se adoção tardia. Aí a pessoa vai vir a falecer e ela precisa se habilitar, ela precisa de uma ação de adoção, por quê? Aí as pessoas vão perguntar assim, mas por que ela vai querer já que morreram? Porque tem reflexo em pensão, nos direitos hereditários e até afetivos, né? Eu quero levar o nome do meu pai, da minha mãe, até homenagear. Até uma homenagem. Então, tem sim adoção tardia, sim. Possível. Olha, Kátia, eu quero que você volte aqui mais uma vez. Olha, me chama sempre, adorei. A gente continuar falando desse assunto que é maravilhoso, né? Adoção. Quantos lares estão precisando de uma criança e quantas crianças estão precisando de um lar, né? Agora a lei veio facilitar. Então, para você que está querendo, para você que tem essa predisposição para uma criança, faça. Tá não certo. Deixe de fazer. Kátia, obrigada mais uma vez pela sua participação muito obrigada. aqui. Um beijo no seu coração, tá aí seus contatos, o pessoal do GC colocando para entrar em contato com você. Obrigada, viu? Tá bom. E você aí de casa, muito obrigada pela sua participação e sua audiência. Beijo grande no coração, até amanhã. Tchau, tchau.